E tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Stranger Things. Isso mesmo, gente, já fiz o unboxing, depois você dá uma corridinha lá, deixa o seu like, seu comentáriozinho, só pra ajudar a gente aqui do Qual é a Jogada, combinado? Combinado. Bom, esse jogo aqui nós recebemos da nossa parceira Mundo Imaginário Presentes, muito obrigada Mundo Imaginário Presentes, e se você quiser adquirir o seu, gente, nós temos cupom com eles, dando pra você 7% de desconto, então depois você corre lá e aproveita, tá? Assim você vai estar ajudando a gente aqui também, ok? Em Stranger Things nós temos 70 cartas, 10 fichas de personagens e o nosso folheto de regras. Esse jogo você joga de 4 a 10 jogadores e a idade para ele é de 14 anos em diante. O tempo desse jogo é mais ou menos 20 minutos. E qual é o nosso objetivo? Em Stranger Things funciona da seguinte forma, são duas equipes, que são as equipes dos personagens sãos e a equipe dos personagens possuídos. Essas duas equipes vão se enfrentar durante o jogo. A equipe dos personagens são, o objetivo é você não ser possuído durante o jogo. Já a equipe dos personagens possuídos, o objetivo é possuir todo mundo para que sua equipe possa ganhar. Então vamos lá para nossa preparação. Começando aqui, ó, cada jogador vai escolher o seu personagem, gente. Vai pegar o personagem que mais se identifica, né, com Stranger Things. Ó, gosto desses 4 personagens aqui, mas nós temos todos os personagens, pelo menos os mais principais ali, ó. Aí você escolhe o seu. Vou colocar aqui 4 jogadores, tá? Porque é o mínimo para esse jogo aqui. O resto vamos guardar porque não vamos usar. Escolhendo o seu personagem, você vai deixar na sua frente, gente. Ó, eu vou deixar 2 aqui e 2 aqui. Ó. Então vamos fazer de conta que temos um jogador aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Agora nós vamos sortear as nossas cartas de aventura, que são essas cartas aqui que tem essa imagem aqui atrás delas. Por quê? Porque as nossas cartas de encontro, elas são dessa forma aqui. Mas você deve prestar atenção porque se você vai jogar com 4 ou 5 jogadores, você vai retirar do baralho todas as cartas que tem um símbolo de 6 mais e 9 mais. Aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó. Tem um 6 mais e aqui temos um 9 mais. Então nós vamos retirar todas elas aqui do nosso baralho, tá? No caso de 4 e 5 jogadores, tá, gente? Se você vai jogar com 6 a 8 jogadores, você somente vai tirar a que tem o número 9, tá? 9 mais. A de 6 você adiciona no baralho novamente. Caso você esteja jogando aí com 9 ou 10 jogadores, você coloca todas as cartas no baralho. No meu caso aqui, eu vou tirar de 6 mais e 9 mais. Bom, depois que a gente retirou as nossas cartas, nós vamos escolher aqui, gente, um número específico de Uffles e Devorador de Mentes, dependendo da quantidade de jogador. Se você tá jogando com 4 jogadores, você vai separar aqui um Devorador de Mentes e 3 Uffles. Se você for jogar com 5 jogadores, você vai pegar um Devorador de Mentes e 4 Uffles. No caso de 6 jogadores, vocês vão pegar 2 Devoradores de Mente e 4 Uffles. Com 7 jogadores, vocês vão pegar 2 Devoradores de Mentes e 5 Uffles. No caso de 8 jogadores, você vai pegar 2 Devoradores de Mentes e 6 Uffles. Com 9 jogadores, vocês vão pegar 3 Devoradores de Mentes e 6 Uffles. No caso de 10 jogadores, são 3 Devoradores de Mentes e 7 Uffles. No meu caso aqui, é um Devorador de Mente e 3 Uffles. Aí, nós vamos pegar essas cartas que a gente separou, vamos embaralhar elas e nós vamos dar uma para cada jogador, ó, viradas para baixo, tá?
E aí, gente, cada jogador vai olhar secretamente a sua carta. Vou virar aqui para fazer de conta que os jogadores estão olhando as suas cartas. E o que isso quer dizer? Cada jogador com uma carta de Devorador de Mentes está possuído o jogo inteiro. Os outros que estão com Waffles, eles são os jogadores sãos por enquanto. Então aqui, ó, o nosso colega aqui, ele já está possuído, então ele já faz parte da equipe dos possuídos e por enquanto esses 3 jogadores fazem parte da equipe dos personagens sãos. Então esse jogador aqui, durante o jogo, ele não adianta ele fazer nada que ele não vai deixar de ser possuído, tá? O objetivo dele já é tentar possuir todos os outros jogadores. Mas, gente, uma coisa importante, se vocês estiverem jogando com 6 a 10 jogadores, neste momento, depois que você recebeu a sua carta, todos os jogadores devem fechar os olhos, de preferência, bota a mão no olho e abaixa a cabeça. Todo mundo faz isso. Aí, um jogador, sei lá, pede para que somente os jogadores possuídos abram os olhos e olhem um para os outros para saber quem é que faz parte da equipe dos possuídos, tá? Porque a partir de 6 jogadores é mais de um jogador possuído. Então aí eles vão se olhar durante 5 segundos para saber quem é. Eles vão abaixar novamente e fechar os olhos do jeito que vocês quiserem fazer. E aí sim, algum jogador vai pedir para que todo mundo abra os olhos. Os jogadores possuídos já sabem quem são, tá? Os outros não vão saber. Não vale roubar, tá? Bom, depois que todos os jogadores já fizeram isso, receberam suas cartas, viram quem é os possuídos, nós vamos embaralhar aqui, ó, o nosso monte de cartas restante. Nós vamos entregar 3 cartas para cada jogador. Ó, vamos abrir as nossas cartas aqui. Esse aqui é a carta desse colega. Ah, você deve juntar essas cartas com aquela carta que você recebeu, tá? Se por um acaso, nesse momento, você receber 3 cartas dessa aqui, gente, iguais, você vai reembaralhar novamente e pegar mais 3 cartas, tá? Você não pode começar o jogo com 3 cartas dessa daqui. Mas, se por um acaso você pegar 3 cartas de Devoradores de Mentes, no caso esse aqui não pegou 3, mas vamos supor que ele tivesse pego 3 aqui, ó, de uma vez. Ele já é um possuído e aí ele deve se juntar com a equipe dos jogadores possuídos, tá? Mas ele não vai falar pro jogador, ó, sou um possuído, tá? Ele vai guardar isso pra ele. Então os jogadores nesse momento, eles não vão saber quem é que tá possuído e quem não é, tá bom? Somente quando o jogo é de 6 a 10 jogadores que os jogadores no início vão saber quem são os jogadores. Mas dessa forma aqui, se o jogador virar um possuído nesse momento, eles não vão saber, tá? No caso desse aqui, ele tem 3 cartas, mas não faz diferença, porque ele já é um possuído. Mas olha, esse jogador aqui, gente, ele quase recebeu 3 cartas, ó. Se ele recebesse mais uma, ele ia virar um possuído e já ia fazer parte dos possuídos. Mas por enquanto é só esse jogador aqui mesmo. Esse baralho aqui, gente, nós vamos separar ele em 3 montinhos. Nas regras diz para você separar, se for possível, em quantidades iguais. Aí nós vamos pegar as nossas cartas de encontro, vamos embaralhar elas. Vamos comprar 3 cartas, o restante a gente não vai mais utilizar, você pode deixar colocar na caixa de volta ou deixar num cantinho aí. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar uma carta dessa embaixo de cada montinho. Depois que a gente fez isso, aí nós vamos juntar todas elas. Vamos pegar o primeiro montinho, colocar em cima do segundo. Vamos pegar o segundo, colocar em cima do terceiro. E aí sim nós temos o nosso monte de compras. Assim nós estamos preparadíssimos para jogar. O jogador mais novo vai começar e depois vai seguir pela esquerda, ok? Gente, antes da gente entrar pro como jogar, eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar o seu like aí, tá? Para ajudar no engajamento do nosso Qual é a Jogada. Combinado? Combinado.
Bom, na sua vez de jogar, o que você vai fazer? Vamos começar com esse jogador aqui, ó. Esse jogador, ele vai simplesmente virar a primeira carta do monte e vai colocar aqui, ó, na mesa, vai abrir na mesa para que todos os jogadores possam ver. Se for uma das cartas de aventura, que no caso, gente, nós temos 5 cartas aqui que são as cartas de aventura, que é o Devorador de Mentes, Golpe Forte, Uffle também é uma carta de aventura, Ajuda é uma carta de aventura e Memórias é uma carta de aventura. Então, se for uma dessas cartas, você vai fazer o quê? Escolher um dos jogadores, simplesmente você vai pegar essa carta e dar para alguém. Se você quiser discutir com os outros jogadores para quem você vai dar uma carta de Devorador de Mentes, você pode, mas não se esqueça que a palavra final é sua. Então, se os jogadores falarem, ah, dá pra ela, mas você não quer dar pra ela, você pode dar pra quem você achar melhor. Então, eu resolvi dar pra esse jogador aqui, ó. Aí, esse jogador simplesmente vai juntar essa carta aqui, ó, na mão dele e vai ficar com ela. Assim, acaba a minha vez, eu passo a vez para o próximo jogador. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Abrir uma carta, aí ele vai ver qual jogador ele vai dar, vai discutir se ele quiser com os outros jogadores e vai dar para um jogador. Eu vou dar para esse jogador aqui, ó. A vez dele acaba, passa para o próximo. Esse jogador abriu uma, ele vai escolher um jogador para dar. Vou dar aqui, ó, para Eleven. A vez dele acaba, passa para ela. Ela também vai decidir para quem vai dar. Vou colocar para esse jogador aqui. Assim acaba a vez dela e assim por diante os jogadores vão jogando, tá? Isso se for uma carta de aventura. Ah, uma coisa importante que eu não disse. Você pode escolher para quem você quiser dar essa carta, mas você não vai poder ficar para você mesma, tá? Se for uma carta de encontro, gente, vamos botar aqui, ó. Vamos supor que chegou a vez desse jogador de novo e é uma carta de encontro. Ele vai abrir a carta, ele vai ler o que está escrito aqui e ele vai cumprir o que está falando aqui na carta. Aqui, por exemplo, fala assim, ó. Porão dos Wheeler. Conte até 3. Então, todos os jogadores apontam para alguém. O jogador que for apontado pela maioria não participa deste encontro. Em caso de empate, você escolhe entre os jogadores. Então, aí todos os jogadores vão fazer o efeito dessa carta aqui. Nesse caso, vão apontar um para o outro. Aí, vamos supor que esse jogador aqui ficou de fora. Aí, ele não vai participar do encontro, tá? Eu já vou explicar para vocês como funciona o encontro. Vamos supor que eles participaram do encontro, fizeram o encontro e tal. O que vai acontecer com essa carta aqui? Ela simplesmente vai voltar para a caixa e aí o jogo vai continuar, tá? A gente fez esse aqui que pegou a carta, esse aqui vai pegar outra e assim por diante. Mas vamos lá para umas regras importantes, gente. Você nunca deve mostrar as suas cartas para ninguém, a não ser que uma carta de encontro oriente você a fazer isso. Você também pode blefar, gente. Você pode falar o que quiser sobre as cartas que estão na sua mão. Elas podem ser verdade ou não. Mas em que momento você vai falar sobre suas cartas? Nas cartas de encontro, tá? Se ela pedir, por exemplo, fala aí sobre suas cartas e tal, aí é o momento que você pode blefar, talvez. Como eu falei, nesse jogo aqui há 5 tipos de cartas de aventura. Vou explicar cada uma delas pra vocês, gente, ó. O Devorador de Mentes. Se você juntar 3 cartas de Devorador de Mentes, você imediatamente está possuído. No caso, esse jogador aqui, ele recebeu uma carta de Devorador de Mentes, dessa aqui, e agora ele já está possuído. Então, ele também faz parte da equipe do Devorador de Mentes agora. Enquanto você estiver com uma ou 2, no caso aqui, ó, da 11, você ainda não está possuído, tá?
Mas temos uma carta que é a carta de memória, que é essa carta aqui. Ela cancela uma carta de devorador de mentes. Mas se você já estiver com 3 cartas de devorador de mentes, ela não vai mais funcionar, tá, gente? Ela funciona se você tiver com 1 ou 2. No caso aqui, por exemplo, se esse jogador tivesse uma carta de memória, ó, ele tava com 2 cartas de devorador de mentes, ele tinha uma carta de memória e aí ele recebeu mais uma. Ele vai ser possuído? Não, porque essa carta aqui está cancelando uma dessas cartas. Então ele não vai ser possuído. Mas vamos supor que ele recebeu a carta que ele recebeu, no caso. Ele juntou aqui 3 cartas de devorador de mentes, ou seja, ele já está possuído. E aí na próxima vez ele recebe aqui da Eleven uma carta de memórias. Ele pode cancelar? Aí já não adianta mais. Essa carta aqui vai ser totalmente inútil para ele. Vai só ficar aqui na mão dele, tá? Mas para os outros que tem 1 ou 2, ainda funciona essa carta aí. A nossa carta de golpe forte, ela vai nocautear os jogadores. O que isso quer dizer? Se você juntar 3 cartas dessa daqui, você já está nocauteado e você deve anunciar isso para os outros jogadores. Você simplesmente fala, fui nocauteado. Aí você vai pegar as suas cartas, você vai virar o seu personagem pro lado nocauteado e vai deixar aqui, ó, vai colocar suas cartas em cima dela. Você estando nocauteado, você não pode mais participar de encontros e fazer nada, nem jogar na sua vez, ou seja, praticamente você tá fora do jogo, mas você ainda não perdeu, porque se a equipe dos possuídos ganhar, ele vai ganhar junto com a equipe. Mas se por um acaso os jogadores sãos ganharem, aí ele perde também junto com a equipe. Mas assim como nós temos uma carta de memória que cancela o devorador de mente, nós temos também essa carta aqui de ajuda que cancela um golpe forte. Então é aquele mesmo esquema. Se você receber 3, você já tá nocauteado. Se você tiver com 1 ou 2, você ainda consegue cancelar esse efeito, tá? A carta de Uffle, ela não tem efeito aqui durante o jogo, mas ela marca pontos se você jogar uma sequência de partidas, que eu já vou explicar como isso funciona também, tá? A carta de encontro, como eu falei pra vocês, quando você encontrar ela, você vai resolver o efeito dela, o que ela falar ali. Ela vai voltar pra caixa depois que você resolver. Mas o encontro, gente, só pode participar os jogadores que estão em jogo. Os jogadores que estão nocauteados não podem, ou no caso, né, desse efeito aqui, você apontar para alguém e ele não pode participar. Depois que você resolveu o efeito aqui da cartinha, ó, você vai devolver ela ali. Nesse momento os jogadores não vão falar nada, simplesmente eles vão escolher 2 cartas de sua mão para dar um para o seu jogador direito, que tá na direita, e um para o seu jogador à esquerda. Essas cartas, elas são colocadas em cima aqui, ó, do negocinho de personagem do jogador, viradas para baixo. Você pode dar qualquer carta da sua mão, exceto uma carta de devorador de mentes, se você não é possuído. Então, nesse caso aqui, esse jogador, ele é possuído, então ele pode pegar essas 2 cartas e passar um para cada um, como ele pode pegar essa aqui também. Mas nesse caso aqui, eu vou dar uma carta de devorador de mentes, um para ela e um para ele. Todos os jogadores vão fazer isso, tá, gente? Ó, esse aqui, no caso, ele não é possuído, então ele não pode passar essa carta para ninguém. Ele deve escolher outras 2. Eu vou passar 2 Uffles mesmo, ó. Um para ele e um para ele. Nesse caso aqui, ele também é um devorador de mentes, então ele vai pegar, vai dar uma para ela e uma para ele. No caso da Eleven, ela não pode passar o devorador de mentes, então eu vou passar um golpe forte e um Uffle. Um aqui e um aqui. Depois que todos os jogadores já receberam 2 cartas, eles vão pegar essas 2 cartas, vão embaralhar elas sem olhar, tá? Pra você não saber de quem realmente foi cada carta, ok? Então eu embaralhei aqui e aí sim eu posso ver as minhas cartas.
e juntar aqui com as cartas que eu tenho na minha mão. Nesse caso aqui, esse recebeu um golpe forte. Esse jogador aqui também vai fazer a mesma coisa. Vamos embaralhar. Aí ele pode olhar, ó, ele recebeu 2 cartas de Devorador de Mentes. Ou seja, quando você recebe uma carta de Devorador de Mentes da direita e da esquerda, você já pode raciocinar que os dois são possuídos, porque só os possuídos podem passar essa carta para você. Então, a sua estratégia pode ser tentar derrotar eles durante o jogo, tá? Quando você, por exemplo, tirar uma carta aqui, ó, eu vou voltar essa carta aqui, tirar uma carta de golpe forte aqui, você já sabe para quem vai dar, ou para esse jogador aqui. Mas ele ainda não está possuído, gente, porque ó, essa carta aqui tá cancelando uma carta de possuído. Eu vou deixar aqui, ó, de possuído, de Devorador de Mentes. Esse jogador aqui, ó, a gente vai embaralhar também. Vamos ver. Ele recebeu Waffles, que não faz diferença nenhuma. E a Eleven recebeu também 2 Devorador de Mentes. Ou seja, ela já está possuída, ó. Agora ela tem 4 e ela não tem nenhuma carta cancelando, então ela também virou uma possuída. Nós temos 3 possuídos agora aqui, só esse aqui que ainda não é possuído, gente. Se caso um jogador esteja nocauteado ou alguma carta de encontro deixou ele fora do encontro, na hora de passar as cartas, você vai pular ele, tá? No caso assim, ó, esse jogador aqui, ele foi a carta de encontro falou que não é para ele participar. Então esse jogador aqui vai passar para esse jogador e para ela. E aí esse jogador aqui vai passar para ele e para ela, tá bom? Esse aqui você pula ele, mas só durante aquele encontro ali, tá? Se caso ele estiver nocauteado, é a mesma coisa, mas aí no caso ele sempre vai ser pulado porque os nocauteados não podem participar de encontro nenhum. E aí assim que o encontro acabou, né? Passamos as cartas um para os outros e tal, o jogo continua normalmente. Então a gente parou na Eleven naquela hora, né? Esse aqui pegou uma carta, ó, ele abriu, é um Waffle. Vou passar para esse cara aqui. Aí a gente vem para esse, ó, ele tem uma memória. No caso, esse jogador aqui, ele sabe dos 2 jogadores. Então ele vai tentar passar para Eleven, que ele acha que ela não é possuída, né? Mas agora não adianta mais, gente, ó. Ela já tem 4 cartas e não adianta a memória mais. Esse jogador aqui, ele abriu, ó, é uma memória. Vou dar aqui também pra ela, vamos passar aqui pro lado. Ela vai pegar uma carta, é um golpe forte. No caso, ela agora é uma possuída e ela sabe também que esses 2 possuídos porque possuíram ela. E aí ela vai dar pra esse aqui, porque ela imagina que se ele não for um possuído, ela vai tentar acabar com ele, nocautear ele para que os jogadores, os possuídos, possam ganhar. Então vou dar pra ele aqui. No caso, ele não tem uma carta de ajuda, mas também ele não tem 3 dessa. Vou deixar aqui, ó. E aí assim nós voltamos aqui com o nosso encontro. Como eu falei pra vocês, ele vai ler. Colocamos aqui, vamos participar do encontro. Cada jogador escolhe 2 cartas, um para direita, um para esquerda, e assim por diante você vai jogando esse jogo aqui. E aí o jogo termina de 2 formas. Quando houver apenas 1 ou 2 jogadores. Outra forma de acabar o jogo é quando o último encontro, o terceiro no caso, que são 3 cartas que a gente coloca, é resolvido. Então vamos supor que todas as cartas já foram e sobrou somente uma, onde os jogadores resolveram o encontro, tal, e aí sim o jogo acaba. Aí os jogadores, eles vão contar até 3 e os jogadores possuídos vão começar a grunhir para eles saberem quem é e que eles estão invocando o Devorador de Mentes. Tá, você não precisa grunhir. Se você tiver vergonha e tal, levanta a mãozinha e fala que você é um possuído.
Se tiver algum jogador são ainda, ele vai se levantar e vai aplaudir, tá? E quando houver pelo menos um jogador ainda são no jogo, a equipe dele ganhou, tá? Do contrário, os jogadores possuídos é quem ganha, porque às vezes nesse momento tá todo mundo possuído, né? E é assim que você joga. Gente, agora eu vou explicar pra vocês aquela questão dos pontos de você jogar uma sequência de partidas. Pra você jogar dessa forma valendo pontos, você deve jogar 3 partidas e aí cada equipe vencedora no final da partida, ela ganha 1 ponto, tá? Cada equipe, que eu digo, cada jogador da equipe que venceu. Então vamos supor que a equipe dos possuídos venceram a primeira partida, então cada jogador ali vai ganhar 1 ponto. E cada carta de Shuffle que eles tiverem também vale 1 ponto. Aí eles vão marcar lá em algum lugar a pontuação e aí no final da terceira partida vocês somam tudo, a quantidade de pontos, e o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor, tá? Então, além da equipe vencedora, temos um grande campeão também, vencedor. E antes de nós finalizarmos esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito os meus membros aqui do canal. Muito obrigada pelo apoio. E se você também quiser apoiar o nosso Qual é a Jogada, o valor não é muito alto, tá, gente? E aí você vai ter o seu nominho aqui no nosso vídeo também. Gente, esse jogo aqui ele é perfeito para jogar com a família, com a galera e fazer todo mundo entrar nesse clima de Stranger Things. Você pode até fazer um cenário assim todo para vocês jogarem esse jogo aqui. Seria legal, né? E você já jogou Stranger Things? Me diz aí e bora bater um papo sobre ele, gente. E se você quiser adquirir o seu, você encontra esse jogo aqui e outros jogos também lá na loja parceira Mundo Imaginário Presentes. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Ah, e não esquece de usar o nosso cupom QJogada para você ganhar 7% de desconto, tá? Aproveita, vai lá, compra alguma coisinha, um joguinho, usa o nosso cupom e ajuda a gente aqui. E se você curtiu o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!